Olá, tudo bem? Mais uma mensagem de fé e esperança em meio às adversidades da vida. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, acionar o sininho e deixar o seu like. Desta forma, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento do canal. Hoje eu quero falar para você sobre os filhos de Deus. Isso, os filhos de Deus. É interessante que muitas vezes pensamos que todos nós somos filhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje, na primeira epístola de João, queremos falar sobre os filhos de Deus. A palavra do Senhor, lá no capítulo 3, diz o seguinte: Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justa. É terrível ouvir esta palavra, porque na verdade o mundo imagina que todo mundo é filho de Deus, principalmente aqueles que crê que existe um Deus criador dos céus e da terra, principalmente aqueles que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, principalmente para aqueles que dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu digo porque dizem crer? Porque há muitos que dizem crer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não obedecem à palavra do Senhor. E se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não obedece os ensinos que nela consta, logo não é filho de Deus, porque o Filho de Deus se submete à sua autoridade e ao seu ensino. E se submetendo à sua autoridade e ao seu ensino, ele vai obedecer. Portanto, aqueles que é filho de Deus, logo estão submissos à vontade de Deus. E existem muitos que dizem, que crê que Deus existe, que Ele é o Criador dos céus e da terra, que Jesus é o seu Filho, e que existe uma Bíblia que se dizem ser a palavra de Deus, mas não estão submissos à sua autoridade. No texto que nós acabamos de ler, ela começa dizendo que o grande amor que nos tem concedido o Pai é que fôssemos chamados filhos de Deus. Ser chamados de filho de Deus é um grande amor, imenso amor que o Pai nos concedeu. É por isso que ele diz lá no Evangelho de João, esse mesmo João, escritor da primeira epístola aqui, ele escreveu também o Evangelho e também o livro de Apocalipse. E lá no Evangelho de João ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas é para todos aqueles que nele crê. Na verdade, Deus já sabia de antemão que muitos não creriam. E muitos até professariam crer, mas que na verdade não crê. Porque crer não é apenas uma manifestação por palavras, é uma atitude. Nós precisamos manifestar a nossa fé pelas nossas atitudes. Se nós dizemos que crê em Deus, mas desobedecemos a sua palavra, logo estamos afirmando com as atitudes o contrário daquilo que afirmamos por palavra. Ou seja, dizemos que cremos, mas não cremos porque não vivemos aquilo que dizemos. É isso. E ele continua dizendo aqui, por isso o mundo não nos conhece. Quando ele fala do mundo, quem é o mundo? O mundo não é apenas o globo terrestre, o mundo são as pessoas que nele estão.
Quando ele está dizendo de mundo aqui, está dizendo de pessoas, está dizendo de aqueles que aborrecem aqueles que crê. Porque hoje muitos professando que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando eles são confrontados no seu pecado, eles negam a Bíblia, eles negam a palavra de Deus porque eles não querem deixar o seu pecado. Portanto, quando eles fazem isso, eles se tornam o mundo, que não conhece a Deus, porque se conhecesse a Deus, obedeceriam. É isso que está dizendo. Ele diz, amado, agora somos filhos de Deus, e ainda nem é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não foi manifesto aquilo que havemos de ser. Porque é muito grandioso aquilo que havemos de ser. E isso só vai acontecer no momento em que ele se manifestar na sua segunda vinda. Quando acontecer a segunda vinda de Cristo, a igreja, os seus filhos realmente compreenderão, entenderão que eles verdadeiramente são. Porque hoje até parece que nós estamos misturados com esse mundo. Até nos parecemos muito com o mundo. Mas na verdade não somos do mundo. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, conforme diz o texto. Mas como não somos do mundo, ele nos odeia. O mundo não gosta de nós. Por isso, eles confessam, com essas atitudes que eles não fazem parte da nossa fé, que não são verdadeiramente filhos de Deus. E o que é mais grave aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é que ele diz aqui, e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem o conheceu. Aqueles que vivem na prática do pecado não viu e nem o conheceu. Eu estou dizendo prática do pecado. Eu quero que você entenda que há uma diferença entre a prática do pecado e o pecado. A prática do pecado é aquele que comete o pecado com conhecimento de que é errado, mas mesmo assim não admite e não aceita que ele seja errado, não se arrepende, por isso ele pratica o pecado conscientemente porque quer e não involuntariamente. Há sim uma possibilidade de você pecar de uma forma involuntária, de uma forma tentada, de uma forma que você de repente não desejaria e não queria. Quando isso acontece, imediatamente há um arrependimento sincero no coração e um pedido de perdão e um afastamento do pecado. Aqueles que não têm isso, eles não se afastam, pelo contrário, eles têm prazer em praticar o pecado. O pecado para eles é prazeroso e eles vivem na prática do pecado. Depois ele diz aqui ainda, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para fazer as obras do diabo. O mais duro aqui nessa passagem é essa afirmação de que aquele que comete pecado voluntariamente, conscientemente, é do diabo. Portanto, há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Não significa que os filhos de Deus não possam cometer pecado. Lembramos aqui de Davi. Davi pecou, mas ele se arrependeu. Nós lembramos de outros que pecou. Por exemplo, Pedro. Pedro negou Jesus, mas ele se arrependeu. Nós lembramos, por exemplo, de outros que fizeram isso. Há vários que cometeram pecados, mas eles mudaram o seu procedimento, o seu arrependimento, porque eles não tinham prazer no pecado. O pecado foi circunstancial, foi uma circunstância que causou o pecado na vida deles, mas não que eles desejavam viver uma vida de pecado. Pelo contrário, no momento que perceberam que tinham pecado, houve profundo arrependimento e deixa do pecado para viver uma vida irrepreensível na presença do Senhor. Se você é assim, então você é filho de Deus. Se você, mesmo tendo falhado, você há um arrependimento e procura não mais cometer aquele pecado, com certeza você é filho de Deus. Mas aquele que vive praticando o pecado não é filho de Deus. Uma ilustração muito simples. Alguém que rouba. E ele rouba e tem consciência de que é errado. E ele diz, Senhor, me perdoa, mas amanhã ele torna a roubar. Depois ele torna a roubar. Depois ele torna a roubar. Então, esse cometem pecado voluntariamente porque quer. Não porque ele é um filho de Deus arrependido. Um filho de Deus arrependido, de repente, ele poderia cair num pecado. E talvez nem um roubo, mas não significa que só roubo é pecado. Até uma mentira é pecado. E de repente ele se via em uma situação de constrangimento que ele terminaria mentindo. Mas havia arrependimento e pedido de perdão e ele não voltaria a mentir de novo. Portanto, esse é filho de Deus. Aquele que continua mentindo ou aquele que praticava um roubo e não se arrependeu. De repente até alguém que cometeu um roubo e ele se arrepende, pede perdão, nunca mais ele vem a roubar, devolve o produto do roubo com arrependimento, até restitui a pessoa daquilo que foi lhe retirado com arrependimento no coração. Esse também se torna filho de Deus. Lógico que ele vai pagar as consequências do seu pecado. Ninguém, por se arrepender e pedir perdão, se vê isento de
ser responsável pelas suas atitudes. Humanamente, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. A própria palavra de Deus nos ensina isso, lá em Gálatas capítulo 6, no verso 7, que diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, o homem colhe. Ou seja, a semente que foi plantada é colhida. Nós não podemos colher outra coisa. Não pense que você erra e vai colher tranquilidade e paz. Você vai colher, sim, a punição por via da justiça. A justiça humana vai te punir e você terá que pagar esse preço. Meu querido, a palavra do Senhor nos deixa essa certeza de que há filhos de Deus e filhos de diabo. Mas se você é um filho de Deus, você tem prazer em viver na palavra de Deus. E eu espero que você que está aí do outro lado da telinha vendo este vídeo, se você ainda não tinha esse entendimento, que tenha esse entendimento e que busque estar na presença de Deus. Se você já tinha esse entendimento, continue firme na palavra de Deus. E não se esqueça jamais, né, de buscar o Senhor de todo o seu coração. E finalizando aqui, eu quero pedir para você mais uma vez, acione o sininho, deixe o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque isso é importantíssimo. E infelizmente esse vídeo ficou longo, 11 minutos, meu Deus, mas foi esse o tempo necessário para refletir sobre esta palavra. Shalom, fique com Deus.